No livro de Atos, quantas vezes menciona o fenômeno de línguas? Meu nome é Gustavo Luiz, você está no Cantinho Teológico e eu vou me reportar à Bíblia Sagrada para responder a esta pergunta. Nós temos a primeira menção de línguas, conforme Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 4, vai dizer que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Observe que as línguas faladas pelos discípulos, como uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, trata-se de línguas reais, idiomas humanos ou ainda línguas estrangeiras. Mas após o Pentecostes, há uma segunda menção, conforme o livro de Atos, desta vez no capítulo 10. Nós temos a informação bíblica de que, enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e no versículo de número 46 nos é dito, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Algumas pessoas são teimosas e insistem que estas línguas eram diferentes da do dia de Pentecostes, achando que o Pentecostes, como línguas estrangeiras, é um fenômeno único. Ao contrário, quando a gente vai para a explicação no capítulo seguinte, que é justamente o 11, o que nós vamos observar, ouvindo atentamente o apóstolo Pedro falar a respeito do que aconteceram com os cristãos em termos de testemunhos oculares, mediante aquela casa de Cornélio que acabara de receber o Espírito Santo e, notoriamente, falar em línguas. Observe que no versículo 15 ele vai dizer: logo que eu comecei a falar, ele está explicando, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. A maneira foi idêntica. Eles receberam de igual modo o Espírito Santo, e se as línguas, conforme nos é dito em Atos capítulo 2, são línguas reais, aqui também foi. Tanto é que vale a pena ler o capítulo 10 e vai ver que tem uma correlação, porque na verdade, este acontecimento em Atos capítulo 10 é um desdobramento do evento de Pentecostes. O Pentecoste, como nós concebemos, de acordo com Atos 2, é um evento irrepetível. Os sinais que foram vistos, audíveis e visíveis, não se repetiram da mesma forma, e até mesmo a Bíblia não menciona isto, sem falar que os efeitos do Pentecostes, aí sim, eles são para todas as pessoas, para todas as gerações. De modo que nós temos a informação de que há uma correlação no sentido de ser um desdobramento daquele efeito pentecostal. A partir de Pentecostes, vai surgir esse outro caso, conforme Atos, que se encontra no capítulo 10. Acontece que, quando a gente analisa a cronologia, a gente observa que vai variar, ou seja, se passou aproximadamente 6 a 8 anos. Não foi na semana seguinte ao dia de Pentecostes. Pelo contrário, foi depois de bastante tempo. E quando a gente vai para essa cronologia, a gente observa que são datas aproximadas, de modo que há estudiosos que falam que cerca de 6, 10 anos, quando aconteceu esse derramar agora sobre os gentios. Fato significativo. A gente precisa ter uma noção da cronologia e entender o porquê de certas coisas. As línguas aqui foram para autenticar de que os gentios também tinham sido aceitos nesse plano salvífico. Uma terceira e última vez que aparece o fenômeno de língua
ocorre justamente no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, conforme nós vamos ver nesse exato momento. Quando a gente se reporta ao capítulo 19, vamos ver que havia 12 discípulos de João Batista que estavam, digamos, deslocados no tempo e no espaço. Eles sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo. Mas o fato significativo é que houve justamente um fenômeno de línguas, conforme a gente vai observar nos versículos seguintes, o que diz que, no caso, o apóstolo Paulo, havendo-lhe imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam conforme o destaque. E diz o texto que era ao todo uns 12 homens. Note que pela terceira vez aparece o falar em línguas. Conforme o grego, está aqui a expressão elalon te glossais, e falavam em línguas. Quando a gente analisa a questão cronológica, lembra que eu disse que Atos 10 tinha passado cerca de 6 a 8 anos, ou no mais tardar 10 anos, desde o dia de Pentecostes? Este evento aqui ocorreu, contando como a partir do Pentecostes, cerca de 20 anos depois, no mínimo. A cronologia coloca entre 20 a 25 anos, porque todas as vezes que nós falamos de algumas datas bem antigas, são datas aproximadas. Algumas delas nós não conseguimos cravar, mas o fato é que havia passado pelo menos 2 décadas a partir do Pentecostes, quando ocorre, segundo Lucas escreveu, o terceiro fenômeno de línguas. O primeiro fenômeno, em Atos 2, indubitavelmente eram línguas reais, isto é, idiomas humanos que foram outorgados pelo Espírito Santo de Deus. É uma ação sobrenatural da parte do Senhor. No capítulo 10, nós vimos que o próprio Pedro vai dizer que eles receberam o mesmo dom, uma alusão ao Espírito Santo que foi dado como um presente tanto aqueles que estavam em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quanto aqueles que estavam no dia lá na casa de Cornélio, indicando que os gentios também foram salvos. E agora nós temos esse terceiro e último caso de discípulos que estavam, vou dizer assim, não antenados, porque eles deveriam, após o batismo de João, esperar, ficar naquela expectativa messiânica, aguardando a pessoa de Jesus. Mas eles não tinham sequer compreensão do Espírito Santo. E isto deixou o apóstolo Paulo não receoso, não necessariamente com o pé atrás, mas pensativo, de modo que o próprio Paulo vai explicar. João, João, no João Paulo Batista, administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus, e havendo-lhe imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. A maneira como o escritor Lucas coloca, ele coloca aqui línguas e na sequência, vamos falar sequência, ao lado, e profetizavam. A gente sabe que as línguas faladas no Pentecostes eram inteligíveis, Atos 10 da mesma maneira, e aqui não é diferente. Aliás, quem diz o contrário, o ônus da prova é deles. Por causa de quê? Todos os três fenômenos de línguas que nós temos na Bíblia descrevem em Atos dos Apóstolos como línguas reais ou idiomas humanos que foram dados ou concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Vale considerar essa cronologia aproximada. A partir do Pentecostes, 6 a 8 anos depois, o segundo fenômeno, e a partir do Pentecostes,
20 anos depois, no mínimo, o terceiro fenômeno. Ou seja, não foi um efeito dominó. Logo no dia de Pentecostes, eles falavam em línguas estrangeiras e, na sequência, houve tudo isto. Pelo contrário. Tanto é verdade que o período de Atos dos Apóstolos, aqueles eventos que são descritos, durou cerca de 28 a 30 anos aproximadamente. Logo, o escrito da parte de Lucas vai abarcar pelo menos 3 décadas ou quase 3 décadas, conforme nós acabamos de mencionar. Esse elemento cronológico é importante, porque algumas pessoas têm uma compreensão equivocada, achando que as coisas aconteceram no dia seguinte, ou quando não, na semana seguinte, quando na verdade não foi assim. De maneira intencional, Deus, com um propósito para autenticar através das línguas estrangeiras, ele agiu, quer no dia de Pentecostes, concedendo esse fenômeno de línguas, quer na casa de Cornélio, conforme Atos capítulo 10, e agora atrelando e recebendo estes homens que estavam deslocados no tempo, conforme nós temos em Atos capítulo 19.